Olá! Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, se os cachorros me deixarem, é claro, um pouquinho do meu planner. Vamos lá? Bom, pessoal, como eu mostrei para vocês no vídeo de planejamento, esse é o meu planner. Eu imprimi ele, as folhas dele para um trimestre, né? O primeiro trimestre. Porque eu queria testar algumas coisas. Assim como eu testei em novembro e dezembro, algumas coisas eu mudei. Agora eu fiz janeiro, fevereiro e março, tá? Porque a gente tá em constante ajuste sempre. Então, eu comprei o, o Budget by Paycheck da The Budget Mom, tá? O nome dela é Komiko, mas ela tem um YouTube chamado The Budget Mom. E eu sigo ela há muitos anos, tá? É um canal americano, não sei se tem legendas agora, em português, eu me refiro. E ela criou todo um método, porque ela começou numa situação bem difícil. Hoje em dia ela já é uma empresária, então hoje em dia a gente tá vendo uma outra situação. Mas ela tem vídeos, se tu for, acho que 10 anos atrás, sei lá, se tu voltar no YouTube, tá? Então eu comprei, teve uma oferta relâmpago, e eu comprei o download, eu já tinha algumas coisas da biblioteca grátis dela, eu comprei o download desse planner. E eu misturei com algumas coisas da internet, algumas coisas do planner da Nina, que você pode adquirir mandando e-mail para ela, acho que é R$ 15, tá? Você faz um Pix para esse e-mail aqui, esse é o endereço de Pix, e aí você manda o comprovante para ela nesse e-mail também. É a vida com planejamento @gmail.com. A Nina ainda agradeceu o jabá, mas eu sou sincera, né? Eu não ganho nada com isso, tá, gente? Quero deixar só bem claro, eu não ganho nenhum tipo de comissão da Nina. Eu só estou comentando o que eu tenho aqui, tá? Então hoje eu resolvi mostrar pra vocês o meu planner, tá? E como é que eu estou fazendo e o que eu acho que é interessante e o que eu acho que não é, tá? Esse planner, tá? Ele é um planner bem detalhista. Se você não tem tempo, eu aconselho que você não use, tá? E ao longo do tempo eu vou mostrar o porquê. Ele começa, eu vou esconder minhas informações pessoais, é claro. Ele começa aqui com umas instruções de preenchimento, tá? Do planner. Enfim, dá pra ler, é tudo em inglês, tá? Você tem que saber inglês pra entender. E aqui, ele te questiona algumas coisas, finding your why, entendendo o seu porquê, o porquê que você faz essa jornada, mexendo com o seu emocional, se aquela razão é importante o suficiente para mudar uma conduta. É uma pegada mais psicológica, tá? Aí aqui nós temos digamos assim, os nossos planos, né? As nossas metas. Aí ela coloca short term goals. Deixa eu ir para trás que aí você consegue enxergar melhor, eu acho, tá? Assim, short term seria as metas de um ano, né? O que você quer conquistar esse ano? Existem algumas partes do plano que eu não preenchi, tá, gente? Porque eu ainda não tive tempo. Então, às vezes eu pego um pedaço, às vezes eu pego outro pedaço e assim vai indo, tá? Aqui, as metas de médio prazo, que seria em 5 anos, e as de longo prazo, deixa eu subir um pouquinho para vocês verem, as de longo prazo, que seriam de 10 a 15 anos, tá? Se alguém comprar também, esse vídeo serve como uma versão em português para vocês entenderem o que está escrito. Aqui são memberships and subscriptions. Seriam as assinaturas, tá? Ou pode ser assinatura anual ou aquilo que você paga mensalmente, tipo Netflix, sei lá, Amazon Prime, todas as assinaturas, né? Streamings, essas coisas você pode colocar aqui. Eu coloquei duas aqui, tá? Que são os meus duas assinaturas da nuvem, né? Que eu paguei R$ 80 em dezembro de 2024, então eu vou ter que pagar novamente em dezembro de 2025. Então, eu coloquei aqui e ela não é mensal, ela só tem um custo anual. Se fosse uma assinatura tipo Netflix, por exemplo, que eu pagasse, sei lá, X por mês, eu preferia essa coluna aqui. Tá, uma coisa. Eu não vou ficar mostrando esse planner sempre, tá? Isso aqui vai ser
um vídeo único, tá? Só pra vocês darem uma olhada. E eu aproveitei pra mostrar agora que ele não está muito preenchido, porque vão ser coisas muito pessoais minhas, então que eu provavelmente não vou querer compartilhar, tá? Então vai ter muita coisa que eu tô ocultando, né? Que eu vou ocultar. Então vamos lá. Aqui ela tem uns trackers, que é aquilo de que você vai pintando, assim, sabe? Tipo metas, fiéis, enxoval, mesada dos filhos, dívidas futuras, aí cada folha vai valer um X. Eu te confesso que essa pegada do The Budget Mom eu não curti muito, assim. Na outra versão eu tinha colocado um tracker que era tipo uma... Quem viu o vídeo, eu não me lembro se eu gravei, era tipo uma pecinha de quebra-cabeça, sabe? Eu não tenho muita paciência pra isso, então eu acho que isso aqui eu vou... Do próximo eu tiraria, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Early Spending Overview. O que é isso aqui? Isso aqui é um acompanhamento mensal do ano das categorias que você tem. Tá, então você coloca aqui a categoria, que eu coloquei moradia, transporte, família, alimentação, comunicação, saúde, estudo, lazer, presentes, dívidas e investimentos. E aí você vai colocar o valor que você gasta cada mês. Eu quero colocar aqui também algumas coisas que flutuam a respeito de consumo. Por exemplo, conta de luz, conta de água, para entender quais são os meses que eu mais gasto. Quais são os meses que eu mais gasto nesses valores, dessas categorias, para poder fazer um planejamento melhor, tá? Aqui, logo depois disso, nós temos Budget Categories. Aqui, depois disso, nós vamos ter as categorias, tá? Elas vão ser... Por quê? O método prevê que você atribua cores. O método prevê que você atribua cores. Significa o quê? Ela diz Highlight Method, que seria você usar canetas que podem ser essas aqui, tá? Ou podem ser... Tem mais duas aqui. Ou pode ser lápis de cor, enfim, você vai atribuir, cada categoria vai ter uma cor diferente pra ti, e aí vai ficar mais fácil de fazer o controle, tá? Então, essas aqui são as minhas categorias, com base naquele planejamento que vocês veem todo mês eu fazendo, tá? Daí depois eu coloquei isso aqui, essa folha aqui, não está no planejamento dela, tá? Isso aqui foi uma adição minha, é uma folha que vem dela, tá? Que tá na biblioteca, eu acho que tá na biblioteca dela, tá? Ou não sei se eu tirei de outro PDF, eu não sei te dizer, mas tá no... é dela, tá? Eu já comprei algumas coisas dela, então às vezes eu fico meio confusa. Então, aqui foi os valores. Snowball, que é o método que eu faço. Eu não faço avalanche, tá? Eu uso bola de neve. Então, aqui coloco. Star Balance é o começo, né? Embora eu tenha colocado aqui, esse aqui é o começo desse ano, tá? E aqui é o começo de quando eu comecei o projeto Zero Dívidas Parcelas do Cartão. Então, ao longo dos meses eu vou preencher isso aqui, tá? Isso aqui não é dela, isso aqui eu peguei de um outro drive, que aí eu vou ficar devendo pra vocês, a dificuldade quando a pessoa não bota o nome, né? Não bota o nome, mas são os meus sinking funds, tá? Todos os meus sinking funds estão listados aqui, aí tem o valor inicial, aí tem o aporte que eu fiz naquele mês, que foi em janeiro, tá? E aqui, qual o valor que eu termino esse sinking funds com esse valor, tá? Então, isso aqui é pra vocês darem uma olhada. Isso aqui é um controle que às vezes, por exemplo, assim, ali eu termino um desafio, o desafio vai para um sinking funds que eu sorteio ali naquele baúzinho, né? Então, isso aqui vai ser, não quer dizer traqueado, mas vai ser controlado dessa forma, né? Eu prefiro uma folha que seja trimestral do que a mensal, tá? Eu já experimentei a mensal, mas aí é muito trabalho para um mês. Eu prefiro resumir tudo numa trimestral, tá? Daí, eu tenho essa ficha que é da Nina, tá? Eu acho que dos controles de metas que eu já vi é um dos melhores. Que vai substituir aquele lá da Budget Man das folhas.
sabe? Porque aqui eu trabalho com valores. Aqui eu trabalho só se eu cumprir a meta ou não. Porque, por exemplo, assim, eu posso ter que a minha meta aqui é adestramento e seria R$ 150. E eu só consegui colocar 100, tá? Eu, Karina, considero que eu cumpri a minha meta se eu conseguir aportar naquilo ali. Ainda que seja menos, tá? Porque para mim é mais importante a constância no aporte do que no valor em si. Embora eu saiba que eu queira, embora eu saiba que eu quero, né, realizar a meta em X tempo, tá? Mas pra mim, se eu conseguir aportar naquela meta, pra mim tá ok, tá? Eu não faço, eu não sei se vocês querem, mas eu não faço vídeos preenchendo esse tipo de coisa, tá? Controle de metas, eu nunca fiz. Daí, logo a seguir tem. Daí eu tenho também da Nina a folha de metas, tá? Isso aqui é a evolução e a projeção de aportes para completar alguma meta. Esse aqui é do enxoval, tá? Eu tenho outras metas, né? Mas eu tô mostrando pra vocês no enxoval. Eu comecei, só pra ter uma ideia, eu ainda não peguei os valores pesquisados. Há um tempo atrás eu tinha feito isso, por isso que eu tinha chego no valor, acho que de 4 mil, tá? Claro que eu não consigo 4 mil no ano, né? E eu não tô preocupada em fazer 4 mil no ano. Mas eu coloquei com beliche, tá? Que são coisas que eu acho que eu vou ter que comprar no primeiro momento. 5 camisetas curtas, 5 camisetas longas, 3 bermudas, 2 calças. Eu considero de moletom por causa do inverno aqui, né? Sul é frio. Fraldas. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês, por favor. Quantas fraldas, quanto de fraldas você gasta por mês? Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei com que idade vem a criança, se a criança vai usar fraldas ou não. Mas é melhor ter do que não ter, né? Um casaco, 10 cuecas. Sim, eu acho que vão ser, não sei porque eu tenho palpite que vão ser meninos, tá? E aí eu vou ter que calcular isso aqui. Pra mim, eu te confesso assim, que essa folha aqui é uma folha que eu não uso tanto porque as minhas metas não são iguais às da Nina. A Nina tem coisas muito com data e, tipo assim, eu não tô organizando uma viagem, eu tô mais focada em dívidas. Então, talvez eu tivesse que adaptar essa folha aqui, tá? Eu gosto mais dessa parte de projeção de aportes aqui, no final. Porque aqui eu tenho a estimativa de valor e aqui eu tenho o acompanhamento mensal da meta. Essa parte de projeção é mais útil para mim do que essa parte de planejamento, vou te confessar. Porque as minhas metas, salvo o pagamento de dívidas, que aí também não se encaixa com essa parte aqui, elas não são coisas que são executáveis, pelo menos não no primeiro momento. Eu estou guardando para o futuro, então eu tenho várias dessas metas aqui impressas. Daí, depois dessa parte aqui, nós temos o meu planejamento, que vocês viram, PDF, no meu vídeo de planejamento mensal, que eu separo em categorias, e eu fiz a alteração recente de colocar uma coluna para colocar a diferença, que vocês podem ver que eu já paguei meu condomínio, tá? Eu ainda não lancei só, mas, na realidade eu não paguei, eu vi, é dia 10 que vence, eu vi o valor, e eu já sei que, tipo, a diferença entre o que eu orcei e a diferença que vai ser o valor real, deu R$ 81. Então, estamos no positivo, tá? Eu coloquei em cada um dos meses, agora aqui, eu coloquei em cada um dos meses uma roda da vida, tá? Eu fiz um curso de produtividade com a Thaís Godinho, e ela trabalhou conosco esse conceito de roda da vida, em que você pinta de 1 a 10 o quão satisfeito você está naquele campo da sua vida. Então, eu acho que é uma reflexão boa para se fazer ao final do mês, que eu planejo fazer, para descobrir qual área que precisa mais da minha atenção. Então, eu coloquei uma roda da vida em cada um dos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, para ver qual área que eu preciso focar mais no mês subsequente. Tá? Aqui eu coloquei... Isso aqui eu acho que é uma coisa que eu vou tirar no próximo. Isso aqui seria uma lista de tarefas de limpeza, tá? Mas eu já vi que eu não vou conseguir tempo para me organizar para fazer isso. Então, eu vou ficar devendo essa parte, acho que eu vou tirar. Aí tem essa aqui, a parte que me interessa também.
planejamento das metas, tá? Por quê? Eu até preenchi errado porque eu coloquei na coluna errada, que seria o saldo anterior, que seria o que eu tenho, e aqui o aporte 1. E eu gostei porque, tipo assim, muitas vezes eu faço mais de um aporte durante o mês, tá? Eu tenho um aporte de renda extra, ou eu tenho um aporte de desafio, enfim, tem mais de um aporte e eu gosto de enxergar isso. Então eu gostei muito dessa folha aqui. Essa e a folha das metas, aquela de pintar os porquinhos, pra mim são as melhores que tem no planner dela. Essa aqui eu preenchi já, mas eu não compartilho, né? Das minhas duas carteiras da mesada para os filhos. Ela é uma carteira de fundo de investimento, fundo imobiliário, desculpa. É uma categoria de fundo imobiliário que eu planejo que o valor investido me renda rendimentos para pagar o valor da mesada dos filhos, tá? E aqui minha independência financeira, que eu vou preencher com os proventos, mas eu não tenho planos a princípio de divulgar isso aqui, tá? Aí nós vamos pro Planner The Budget Mom puro mesmo, tá? Que vem com o calendário, que vocês podem ver que eu já estou começando a usar o calendário, lançando os meus gastos. Você pode colocar compromissos, você não precisa usar dessa forma, tá? Eu acho que a melhor forma de fazer o acompanhamento é com as fichas da Amanda, que foi a Amanda que nos ensinou a fazer, né? Aquelas fichas pautadas. Pra mim, a forma mais simples de fazer acompanhamento é aquilo lá. Isso aqui dá muito trabalho, é muito complexo, eu faço porque eu gosto de me incomodar. Aí, nós temos a folha de orçamento dela, tá? Como eu disse no vídeo do planejamento, ela trabalha com um conceito diferente do nosso. Ela trabalha com despesas fixas, e aí para despesas fixas ela coloca um número gigantesco de linhas, tá? E despesas variáveis tem um número de linhas muito pequeno, sabe? Isso eu não gosto porque eu tenho mais despesas variáveis do que despesas fixas, tá? Mas eu dei uma enxugada aqui e coloquei algumas coisas que não seriam despesas fixas aqui. Por exemplo, Uber, eu coloco R$50, ele não é uma despesa fixa, tá? Mas eu classifiquei só pra não faltar linhas ali embaixo, tá? Mas assim, tanto que não tem dia, tá? E aí, aqui em Saving Goals, são coisas que a gente tá guardando, seria quase como se fosse um sinking fund, tá? Guardando para comprar no futuro. Então, ela faz o seguinte cálculo: do que você ganha, tá? Do inflow, que ela chama, da entrada, você diminui as despesas fixas, as despesas variáveis, depois você coloca o dinheiro nos sinking funds, nas coisas que você está guardando, e depois as dívidas. Então, ela fala que aqui no total você coloca a entrada menos 1, que é as fixas, menos 2, menos seria a entrada menos a soma desses 4 aqui, tá? Depois ela tem aqui uma folha para quem usa envelope, tá? Para fazer aqueles cash denomination breakdown. É porque o pessoal usa essa parte aqui para ir no banco, tá? Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito. Ela também coloca 5 desses por mês, porque lá nos Estados Unidos eles têm o hábito de receber por semana. Aqui no Brasil, o normal é receber por mês. Eu tenho algumas pessoas que recebem adiantamento, mas o normal, a regra geral, eu acho que é receber uma vez por mês, né? Mas eu usei outras folhas para organizar renda extra, aporte de renda extra, que eu faço orçamento. E também quando, tipo assim, alguém me dá um dinheiro para pagar algumas coisas. Tipo, uma amiga, meu marido, minha mãe me dá X valor e naquele X valor as pessoas pagaram várias coisas. Então, eu só não vou mostrar porque são coisas pessoais. Daí, passados esses planejamentos, né? Nós entramos. Deixa eu só ocultar algumas coisas aqui. Tá. Daí, passado isso, entramos nessa parte aqui de despesas de controles, tá? Isso aqui seriam... ela faz muito controle de acordo com a conta bancária dela, tá? Então, por isso que isso aqui dá muito mais trabalho. Por quê? Tu tem a tua entrada
E eu, tipo, zero todos os meses, tá? Mas ela deixa o que ela chama de cushion. É, tipo, seria um colchão, né, pra amortecer. Então ela deixa sempre uma sobrinha ali. Eu acho mais difícil de controlar assim, mas enfim, cada um. Então aqui ela vai colocando e vai grifando por cores, conforme aquela, aquelas categorias que eu fiz lá no começo. Ela vai pintando, tá? Tipo, aqui é almoço sushi, isso aqui é o quê? Comer fora. Comer fora é da cor do lazer. Então, eu pintei com a cor do lazer. Supermercado, alimentação. Podem ver que a alimentação tá sempre com amarelo, né? Então, quando tem essa, tipo assim, aqui eu fiz uma transferência pro Nubank, pra minha conta do Nubank, no valor de R$ 1.600. E eu vou mostrar pra vocês como foi isso. Isso aqui foi saque. Saque, como eu tenho outra folha que eu acompanho só os valores que eu gasto em dinheiro, então isso vai pra outra folha. Deixa eu mostrar pra vocês o Nubank, pra vocês entenderem. Ó, gente, tô tapando algumas coisas aqui que são pessoais, tá? Mas aqui, eu fiz uma transferência de R$ 1.660 e aqui eu fui jogando nas caixinhas do Nubank. Ó, aqui, manutenção de casa, R$ 50. Aí eu vou descontando do saldo e tudo isso vai entrando nas minhas caixinhas, tá? Que são os 5 infantes. Então, o controle do Nubank é assim que eu faço, tá? E no final do mês, deixa eu mostrar pra vocês. Daí, no final do mês, ela tem um controle mensal do que, como se fosse um balanço, tá? Aqui é um planejamento alimentar do mês, tá? Que isso aqui é outra coisa que eu vou tirar porque eu realmente não uso. Eu deveria, mas não uso. Aqui ela coloca balanço, quanto eu ganhei, se eu tive uma outra renda, quanto que eu salvei, eu guardei, né? E aqui os gastos por categoria. O que eu orcei, o que eu gastei, a diferença e a diferença em percentual, caso eu queira fazer essa diferença. Ela também tem um controle de débito e um outro controle que eu não sei se eu vou usar. Isso aí no final do mês eu vou ver como é que vai ficar. Tá? Não tenho plano de fazer isso gravando, tá? Só pra vocês saberem. E é isso. O planner dela basicamente termina, o mensal termina aqui. E eu fiz na última folha, porque eu vi o blog da Lisa. Ela, é Lisa o nome dela? É Life with Envelopes. Eu acho que é vida com envelope. Ela vende adesivos para quem usa o planner da Comico, tá? Do Budget Bound. Então o que eu fiz? Isso aqui eu tava sentindo muita falta de fazer esse acompanhamento aqui, embora essa semana eu não vá gravar o check-in de gastos, eu fiz, né? Que é o quê? É ver o que eu cursei, o que eu gastei durante a semana e quando sobra. Isso aqui tava me fazendo falta. E acima de tudo, dividir por 4. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tive um gasto bem considerável de supermercado, tá? Eu peguei uns preços muito bons e acabei me empolgando, né? E comprei muitas coisas, assim. Comprei azeite de oliva, que estava em oferta fazia um tempo e eu queria, né? Então, comprei arroz de 5 quilos, que também estava barato. Feijão, sabe? Essas coisas grossas. Então, estava barato e aí eu acabei fazendo um rancho. Né? E carne também, estoquei um pouco de carne que estava em oferta. Então, eu fiz um gasto generoso. E aí, sobrou só R$ 188,69. Que dividido por 4 me dá um orçamento semanal de R$ 47 para passar um mês no supermercado. O que é bem pouco, tá? Então, como é que eu faço? Esse aqui é o orçamento que eu tenho na segunda semana, tá? Para essas 3 categorias aqui. E aí, semanalmente, eu vou fazendo esse acompanhamento aqui, mais próximo, para não ter nenhuma surpresa, tá? Então, eu sei que mais ou menos eu tenho que ficar em R$ 50 por semana de supermercado, porque eu gastei muito essa semana. E também porque eu cometi um erro quando eu orcei o mês,
eu calculei 4 semanas e na realidade janeiro são 5 semanas, né? E aí isso vai acabar complicando um pouco o meu orçamento, tá? Mas é isso. Então, tá? O vídeo de hoje é esse. Eu só queria mostrar o meu planner pra vocês. Dizer que não aconselho, se você tá começando a fazer, eu não aconselho que você tenha esse budget, esse planner, porque ele é muito completo, ele exige uma organização muito grande. Claro que, tipo assim, ninguém é perfeito, às vezes fica ponto solto e tal, mas para fazer sentido você tem que ter saco, paciência e vontade para fazer esses acompanhamentos. Então, se você não tem, nem tente, nem comece, tá? Pegue uma coisa mais simples, pega aquelas fichas que nem a Amanda faz, que eu acho que são boas, são bacanas, barato e é fácil de se organizar, tá? Só eu mesmo. E aí você tem que descobrir o que, que funciona pra você. Eu gosto bastante. Eu curto ficar somando e calculando e vendo exatamente para onde foi cada dinheiro, onde é que eu tô errando. Eu gosto de esmiuçar mais. Dá pra ver pelo meu planejamento mensal, né? Então, pra mim me atende. Mas pra maior parte da população pode ser que não atenda e tá tudo bem, tá? Se você chegou até agora, por favor, não deixe de deixar o seu comentário, o seu like, por favor, que ajuda e fortalece o nosso canal a crescer e chegar para cada vez mais pessoas, certo? Um beijão e até a próxima. Bye, bye!